O que você faria se pudesse escolher qualquer coisa? Qualquer carreira, qualquer parceiro, qualquer produto na prateleira? Parece o paraíso, não é? A liberdade máxima, o poder de moldar sua vida exatamente como você deseja. Mas e se eu te dissesse que essa liberdade toda, essa abundância de escolhas, é na verdade uma armadilha? E se eu te dissesse que quanto mais opções você tem, mais paralisado, mais ansioso e, no final das contas, mais infeliz você se torna? Parece contraditório, uma loucura, mas essa é a premissa chocante de uma das ideias mais poderosas e contraintuitivas da psicologia moderna, o paradoxo da escolha. Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nessa ideia e você vai entender por quê, mesmo quando você toma a decisão certa, você se sente insatisfeito. E mais importante, você vai descobrir como escapar dessa prisão invisível que a nossa sociedade de consumo e oportunidades infinitas construiu ao nosso redor. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai mudar para sempre a forma como você enxerga as suas próprias decisões. Imagine que você está em um supermercado, uma cena banal, do dia a dia. Você precisa comprar um simples pote de geleia. Você chega no corredor e se depara com isso. Uma parede inteira de opções. Geleia de morango, de amora, de framboesa, de pêssego, damasco, figo. Geleias orgânicas, diet, com pedaços de fruta, sem pedaços, importadas, artesanais, com sementes de chia, adoçadas com mel, com agave, com estévia. São 50, talvez 60 tipos diferentes de geleia. O que deveria ser uma tarefa simples, de 2 minutos, se transforma em um problema complexo. Você começa a ler os rótulos, comparar os preços, o número de calorias, a origem dos ingredientes. Você pensa, qual delas é a melhor? Qual vai me trazer mais satisfação? 15 minutos depois, você finalmente escolhe uma, talvez a de morango orgânico com um rótulo bonito. Você chega em casa, prepara uma torrada, passa a sua geleia cuidadosamente escolhida e dá a primeira mordida. E o que você sente? Uma leve, mas persistente decepção. Você começa a pensar, será que a de amora não era melhor? Ou aquela artesanal de figo? Acho que eu fiz a escolha errada. O que aconteceu aqui? Você tinha todas as opções do mundo. E em vez de se sentir feliz e satisfeito com a sua geleia, você se sente ansioso e arrependido. Bem-vindo ao paradoxo da escolha em ação. Essa ideia foi popularizada por um psicólogo americano chamado Barry Schwartz, no seu livro revolucionário com o mesmo nome. E o que ele argumenta é que a nossa cultura nos vendeu uma mentira. A mentira de que mais escolha é sempre sinônimo de mais liberdade, e mais liberdade é sempre sinônimo de mais bem-estar. Para nossos avós, a vida era muito mais simples. Havia um tipo de telefone, 2 ou 3 marcas de carro, alguns cursos na faculdade para escolher. As decisões eram mais limitadas, mas a satisfação com elas era, paradoxalmente, maior. Hoje, vivemos na era da explosão de opções. Você entra na Netflix e passa mais tempo escolhendo o que assistir do que assistindo de fato. Você abre o Tinder e tem um catálogo infinito de potenciais parceiros, o que te faz pensar que a pessoa perfeita está sempre a um arrasta para o lado de distância. Você quer comprar um novo fone de ouvido? Prepare-se para pesquisar por dias, lendo centenas de reviews, comparando dezenas de modelos, cada um com suas próprias especificações, prós e contras. A sociedade moderna nos transformou em maximizadores. Não queremos apenas um bom resultado, queremos o melhor resultado possível. E quando você tem centenas de opções, a pressão para fazer a escolha perfeita se torna esmagadora. Mas por que isso acontece? Qual é o mecanismo psicológico por trás dessa paralisia e insatisfação? São 3 os principais culpados. O primeiro, como vimos no exemplo da geleia, é a paralisia da análise. Com muitas opções, o esforço cognitivo para avaliar cada uma delas se torna tão grande que nós simplesmente travamos. É mais fácil não escolher nada do que arriscar fazer a escolha errada. Pense em quantas vezes você já desistiu de comprar algo online porque a quantidade de modelos era simplesmente avassaladora. Ou quantas vezes você adiou uma decisão importante de carreira porque as possibilidades pareciam infinitas e aterrorizantes. Essa paralisia
Não é preguiça, é uma sobrecarga do nosso cérebro que simplesmente não foi projetado para processar tantas variáveis ao mesmo tempo. É como tentar beber água de um hidrante. A abundância, em vez de nos nutrir, nos afoga. O segundo culpado é o arrependimento. Mesmo quando conseguimos superar a paralisia e tomar uma decisão, o fantasma das outras opções continua nos assombrando. É o que os psicólogos chamam de custo de oportunidade. Cada escolha que você faz significa abrir mão de todas as outras possibilidades. Se você escolhe ir ao cinema, você está abrindo mão de jantar com amigos, de ler um livro em casa, de ir à academia. Com poucas opções, o custo de oportunidade é baixo e fácil de ignorar. Mas quando você escolhe uma geleia entre 50, o custo de oportunidade é imenso. Você está abrindo mão de 49 outras experiências potenciais. E o nosso cérebro, traiçoeiro como é, começa a fantasiar sobre essas alternativas. Ele constrói cenários maravilhosos, onde a outra geleia era mais saborosa, o outro filme era mais divertido, a outra carreira era mais gratificante. E esse arrependimento, real ou imaginado, corrói a satisfação que poderíamos ter com a nossa escolha. A alegria da decisão é ofuscada pela sombra do "e se?". O terceiro, e talvez mais sutil culpado, é a escalada das expectativas. Quando você tem poucas opções, suas expectativas são modestas. Se só existem 2 tipos de iogurte na prateleira, você só espera que ele seja decente. Mas quando existem 100 tipos de iogurte, com embalagens que prometem uma experiência transcendental, com frutas exóticas colhidas por monges nos Himalaias, suas expectativas vão para a estratosfera. Você não espera mais um iogurte decente. Você espera o iogurte perfeito. Você espera que ele mude a sua vida. E claro, nenhum iogurte pode corresponder a essa expectativa. O produto pode ser excelente, mas como ele não atinge o pico de perfeição que você construiu na sua mente, o resultado é a decepção. A realidade, mesmo que seja muito boa, nunca consegue alcançar a fantasia criada pela abundância de escolhas. E assim, nós nos tornamos eternos insatisfeitos, sempre em busca de uma perfeição inatingível, culpando nossas escolhas por não entregarem a felicidade que a propaganda prometeu. Vamos aprofundar um pouco mais em cada um desses pilares, porque é aqui que a coisa fica realmente fascinante e um pouco assustadora. Pense na paralisia da análise no contexto das nossas carreiras. 1 ou 2 gerações atrás, o caminho era mais ou menos traçado. Você se formava, arrumava um emprego em uma boa empresa e provavelmente se aposentaria nela. Hoje, um jovem de 20 e poucos anos se depara com um leque de possibilidades que seria impensável para seus pais. Ele pode ser um nômade digital, um youtuber, um desenvolvedor de aplicativos, um especialista em inteligência artificial, um empreendedor social, um coach, um trader. Ele pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, para qualquer empresa do mundo. Parece incrível, certo? Mas essa liberdade toda tem um preço. A pressão para encontrar sua paixão, para fazer o que ama, para escolher a carreira perfeita entre 1 milhão de opções, é uma fonte gigantesca de ansiedade. Muitos jovens ficam tão sobrecarregados com a necessidade de otimizar essa decisão que acabam não decidindo nada. Eles pulam de um curso para o outro, de um estágio para o outro, sempre com a sensação de que a oportunidade perfeita está logo ali, na próxima esquina, e que qualquer compromisso agora seria um erro. Eles estão paralisados pela abundância. E o arrependimento? Ele se manifesta de forma brutal nos nossos relacionamentos. Pense nos aplicativos de namoro. Em teoria, eles são uma ferramenta fantástica. Eles te dão acesso a um número de potenciais parceiros que você jamais encontraria na sua vida offline. Mas qual é o efeito prático disso? Você sai com alguém, a pessoa é legal, inteligente, divertida. Mas no fundo da sua mente, uma voz sussurra. Será que não tem alguém melhor no aplicativo? Alguém mais bonito, mais interessante, mais compatível? A disponibilidade constante de novas opções nos impede de nos comprometermos de verdade com a opção que está na nossa frente. Nós tratamos pessoas como produtos em um catálogo, sempre em busca de um upgrade. E mesmo quando entramos em um relacionamento, o fantasma das alternativas descartadas
pode minar a nossa felicidade. Em qualquer momento de dificuldade ou atrito, é fácil pensar: ah, se eu tivesse escolhido aquela outra pessoa, talvez eu não estivesse passando por isso. O paradoxo aqui é que a busca incessante pelo parceiro perfeito nos impede de construir um relacionamento real, que é, por definição, imperfeito. A grama do vizinho não é mais verde. A grama do outro perfil do Tinder é que parece mais verde. Agora, a escalada das expectativas. Esse é um veneno que se infiltra em quase todas as áreas da nossa vida. A publicidade, as redes sociais, tudo conspira para elevar nossas expectativas a níveis surreais. Você não compra mais um celular, você compra uma ferramenta de produtividade que vai organizar sua vida. Um estúdio de cinema de bolso que vai te transformar em um diretor de Hollywood, um símbolo de status que vai te fazer ser admirado por todos. Você não vai mais de férias, você vai em uma jornada de autodescoberta para um lugar paradisíaco e o instagramável, onde cada momento tem que ser perfeito. O problema é que a vida real não é um comercial de margarina. Celulares travam, viagens têm perrengues, relacionamentos têm brigas. E quando a realidade não corresponde à expectativa inflada, a culpa recai sobre a nossa escolha. Eu deveria ter comprado o outro celular. Eu deveria ter ido para outro destino. Eu deveria ter namorado outra pessoa. Nós não percebemos que o problema não está na escolha, mas na expectativa irreal que projetamos sobre ela. A abundância de opções nos convence de que a perfeição existe e está ao nosso alcance, e a falha em alcançá-la é uma falha pessoal nossa. Barry Schwartz conduz um experimento clássico que ilustra isso perfeitamente. Ele montou 2 barracas de degustação de geleias em um supermercado. Em uma barraca, ele oferecia 24 sabores diferentes. Na outra, apenas 6. O que aconteceu? A barraca com 24 sabores atraiu muito mais gente. As pessoas ficavam fascinadas com a variedade e passavam mais tempo ali, provavam vários tipos. A barraca com 6 sabores atraiu menos curiosos. Até aí, nenhuma surpresa. Mas agora vem a parte chocante. Quando os pesquisadores mediram quantas pessoas efetivamente compraram um pote de geleia, o resultado se inverteu drasticamente. Na barraca com 24 sabores, apenas 3% das pessoas que pararam, compraram. Na barraca com 6 sabores, 30% das pessoas levaram um pote para casa. 10 vezes mais. O excesso de opções, embora inicialmente atraente, levou à paralisia e à desistência. E estudos posteriores mostraram que os poucos que compraram na barraca de 24 sabores se sentiram menos satisfeitos com a sua compra do que aqueles que compraram na barraca de 6. Menos opções levaram a mais ação e mais satisfação. É a prova empírica do paradoxo. Essa lógica se aplica a decisões muito mais importantes do que comprar geleia. Pense, por exemplo, nas opções de tratamento médico. Antigamente, o médico era uma figura de autoridade. Ele dizia: você tem a doença X e o tratamento é Y. E o paciente seguia. Havia pouca escolha, mas também pouca angústia. Hoje, o modelo é o da decisão compartilhada. O médico apresenta ao paciente todas as opções de tratamento disponíveis, com todas as suas taxas de sucesso, efeitos colaterais, prós e contras. A intenção é nobre, dar autonomia ao paciente. Mas o resultado muitas vezes é um aumento brutal da ansiedade. O paciente que não tem formação médica se vê obrigado a tomar uma decisão de vida ou morte com base em estatísticas complexas e incertas. E se ele escolhe o tratamento A e algo dá errado, o peso do arrependimento é esmagador. Ele vai passar o resto da vida pensando: e se eu tivesse escolhido o tratamento B? O fardo da escolha, nesse contexto, pode ser desumano. Então, estamos condenados? Estamos presos nesse ciclo de paralisia, arrependimento e expectativas frustradas? Não necessariamente. A solução proposta por Schwartz não é eliminar a escolha, mas sim aprender a gerenciá-la. É cultivar uma mentalidade diferente, a mentalidade do satisficing, um termo que mistura satisfazer e suficiente. O oposto do maximizador não é o preguiçoso, é o satisfier. O maximizador, como vimos,
Precisa ter certeza de que fez a melhor escolha possível. Ele vai pesquisar todas as opções, ler todos os reviews, criar planilhas comparativas. Ele só fica em paz quando acredita ter encontrado a perfeição. O Satisfyer, por outro lado, tem um critério diferente. Ele define de antemão o que seria uma opção boa o suficiente. Ele estabelece seus padrões, seus requisitos mínimos, e a primeira opção que encontra que atende a esses requisitos, ele escolhe e segue em frente. Vamos voltar ao exemplo do fone de ouvido. O maximizador vai passar dias pesquisando. Ele vai comparar a resposta de frequência, a impedância, a sensibilidade, o tipo de driver, a duração da bateria de dezenas de modelos. Ele vai ler blogs, assistir a vídeos no YouTube, participar de fóruns. Depois de uma semana de pesquisa intensa, ele finalmente compra o fone que, segundo todos os dados, é objetivamente o melhor. O Satisfyer age diferente. Ele pensa: eu preciso de um fone sem fio, com cancelamento de ruído, que custe até X reais e tenha uma avaliação acima de 4 estrelas. Ele entra em um site, filtra as opções com base nesses critérios, encontra o primeiro modelo que se encaixa, compra e vai cuidar da vida dele. Quem você acha que é mais feliz? Todos os estudos mostram que são os Satisficers. Eles gastam menos tempo e energia tomando decisões, sentem menos arrependimento e, no geral, são mais satisfeitos com as suas escolhas. Porque a escolha deles não é assombrada pela fantasia da perfeição. Ela é apenas boa o suficiente. E bom o suficiente é, na maioria das vezes, excelente. Adotar uma mentalidade de Satisfyer é um ato revolucionário na nossa cultura de otimização. É se dar a permissão de não ser perfeito. É entender que a busca incessante pelo melhor é uma fonte de sofrimento. Como podemos fazer isso na prática? O primeiro passo é reduzir o número de opções. Se você vai comprar roupas, em vez de ir a um shopping com 300 lojas, escolha uma ou 2 lojas que você gosta e que se encaixam no seu estilo e orçamento. Se você está procurando um restaurante, em vez de rolar infinitamente pelo aplicativo de delivery, limite-se às 5 primeiras opções que aparecerem ou peça uma recomendação direta a um amigo. Imponha restrições artificiais a si mesmo. Dê a si mesmo um prazo para decidir. Diga: vou pesquisar por um novo notebook por no máximo 2 horas. Ao final desse tempo, vou escolher o melhor que encontrei e ponto final. Essas restrições podem parecer limitantes, mas na verdade, elas são libertadoras. Elas te livram do fardo da escolha infinita. O segundo passo é praticar a gratidão. Uma vez que você tenha feito uma escolha, concentre-se conscientemente nos aspectos positivos dela. Em vez de pensar nas geleias que você não comprou, saboreie a geleia que você comprou. Aprecie o seu sabor, a sua textura. Se você escolheu uma viagem para a praia, em vez de ficar olhando fotos no Instagram de pessoas que foram para as montanhas, mergulhe de cabeça na sua experiência. Sinta o sol na pele, o barulho do mar, o arrependimento floresce na comparação. A gratidão o sufoca. É uma disciplina mental. É treinar o seu cérebro para focar no que você tem, em vez de se lamentar pelo que você poderia ter. O terceiro passo, e talvez o mais importante, é diminuir as suas expectativas. Entenda que nenhuma escolha vai resolver todos os seus problemas ou te trazer felicidade eterna. Nenhum produto, nenhuma carreira, nenhum relacionamento é perfeito. A vida é uma sucessão de coisas boas o suficiente. Abrace o imperfeito. Aceite que toda escolha tem um lado negativo, um custo, um pequeno inconveniente. Quando você para de esperar a perfeição, você se abre para a possibilidade da satisfação real. A alegria não está em encontrar a escolha perfeita, mas em aprender a amar a escolha que você fez. É uma mudança de perspectiva que transforma a vida. Em vez de um caçador de tesouros, sempre em busca do baú de ouro no fim do arco-íris, você se torna um jardineiro que cultiva e cuida do seu pequeno pedaço de terra e encontra beleza e satisfação nele com todas as suas ervas daninhas e imperfeições. Essa ideia do paradoxo da escolha tem implicações profundas não apenas para o nosso bem-estar individual, mas para a forma como organizamos a sociedade.
As empresas, por exemplo, muitas vezes operam sob a lógica de que mais é mais. Elas lançam dezenas de variações do mesmo produto, acreditando que isso vai agradar a todos os nichos de consumidores. Mas a pesquisa de Schwartz sugere que essa estratégia pode ser um tiro no pé. Oferecer um número mais curado e limitado de opções pode, na verdade, aumentar as vendas e a satisfação do cliente. Pense na Apple. Parte do sucesso dela vem da simplicidade do seu portfólio de produtos. Eles não têm 50 modelos de iPhone. Eles têm alguns, cada um com um propósito claro. Isso torna a decisão de compra muito mais fácil e menos estressante para o consumidor. E para as políticas públicas? Pense na escolha da aposentadoria. Em muitos países, os governos passaram de um modelo de pensão definida para um modelo onde o próprio trabalhador precisa escolher como investir o seu dinheiro para o futuro, escolhendo entre dezenas ou centenas de fundos de investimento diferentes. A ideia era dar mais liberdade e controle ao cidadão. O resultado? Muitas pessoas, paralisadas pela complexidade da decisão, acabam não escolhendo nada ou fazendo escolhas ruins, comprometendo o seu futuro financeiro. Será que um modelo com menos opções, talvez com uma opção padrão bem pensada, não seria mais benéfico para a maioria das pessoas? O paradoxo nos força a questionar se a liberdade de escolha, quando levada ao extremo, não se transforma em uma forma de negligência. O clímax de toda essa discussão, o ponto alto que precisamos entender, é que a liberdade que realmente importa não é a liberdade de escolher entre 1 milhão de opções externas. É a liberdade interna de se comprometer com uma escolha e encontrar satisfação nela. É a liberdade de dizer chega. Isso é bom o suficiente para mim. A cultura moderna nos treinou para sermos colecionadores de experiências, pulando de uma coisa para outra, sempre com medo de estar perdendo algo melhor. O famoso FOMO, Fear of Missing Out. Mas a verdadeira profundidade da vida não está na amplitude, mas na profundidade. Não está em experimentar 1000 restaurantes uma vez, mas em voltar ao seu restaurante favorito de novo e de novo, conhecer o dono pelo nome, ter um prato preferido. Não está em ter 500 amigos no Facebook, mas em cultivar alguns poucos relacionamentos profundos e verdadeiros. Não está em ler a sinopse de 100 livros, mas em mergulhar em um grande livro e deixá-lo transformar você. O compromisso, uma palavra que hoje em dia soa quase como um palavrão, é na verdade o antídoto para o paradoxo da escolha. Comprometer-se com uma carreira, com um parceiro, com um hobby, com uma comunidade, é o que nos permite ir além da superfície. É o que nos permite construir algo significativo. E construir algo significativo exige que a gente feche algumas portas. Exige que a gente diga não para muitas opções, para poder dizer um sim profundo e ressonante para algumas poucas. A liberdade de escolha só é valiosa se ela nos levar, em algum momento, à liberdade de não ter que escolher mais. É encontrar um lugar para fincar a bandeira e dizer: é aqui que eu vou ficar. É isso que eu vou construir. Essa não é uma mensagem fácil de digerir, porque ela vai contra tudo o que a nossa sociedade nos diz. Ela nos diz para manter as opções em aberto, para não se comprometer cedo demais, para sempre buscar o próximo, o novo, o melhor. Mas essa busca incessante é uma esteira rolante que não leva a lugar nenhum. Você corre, 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 mas continua no mesmo lugar de insatisfação. Sair dessa esteira exige coragem. Exige a coragem de ser um satisfier em um mundo de maximizadores. Exige a coragem de escolher e abraçar as consequências dessa escolha. Então, o que podemos fazer a partir de amanhã para começar a aplicar isso? Primeiro, faça uma auditoria de escolhas na sua vida. Onde você está gastando tempo e energia demais em decisões de baixo impacto? A escolha do shampoo, do filme na Netflix, do que comer no almoço. Para essas coisas, seja um satisfier radical. Gaste o mínimo de energia possível. Adote uma uniforme para não ter que escolher roupa todo dia, como Steve Jobs fazia. Escolha um prato padrão para o seu almoço durante a semana. Automatize as decisões pequenas para liberar sua energia mental para o que realmente importa. Segundo, quando se deparar com uma decisão grande, carreira, relacionamento, cidade para morar, mude a pergunta. Em vez de se perguntar qual é a melhor opção possível,
Pergunte-se: o que é bom o suficiente para mim? O que se alinha com os meus valores e me traria uma satisfação razoável? Defina seus critérios antes de começar a olhar as opções. E quando encontrar algo que preencha 80% dos seus critérios, talvez seja a hora de parar de procurar e começar a investir. Terceiro, pratique a alegria de perder. JOMO, Joy of Missing Out. Celebre as escolhas que você não fez. Quando você decide ficar em casa lendo um livro em uma sexta à noite, em vez de se lamentar pela festa que você está perdendo, abrace a sua escolha, sinta a alegria e a paz que ela te traz. Desconecte-se das redes sociais, que são uma vitrine infinita de vidas e escolhas alternativas. Concentre-se no seu próprio jardim. O paradoxo da escolha não é um decreto de que estamos condenados à infelicidade. É um diagnóstico. E como todo bom diagnóstico, ele nos aponta o caminho para a cura. A cura não está em ter menos opções, mas em desenvolver a sabedoria para lidar com a abundância. É sobre trocar a liberdade de ter tudo pela liberdade de ser o suficiente. É uma jornada de autoconhecimento para descobrir o que realmente importa para você, e então ter a disciplina de focar nisso e ignorar todo o resto do ruído. A felicidade não está na prateleira com 50 tipos de geleia. Ela está na primeira mordida da torrada, quando você decide, conscientemente, que aquela geleia que você escolheu é, naquele momento, a melhor geleia do mundo. Em resumo, o que aprendemos hoje é que a nossa intuição sobre a escolha está fundamentalmente errada. Fomos ensinados a acreditar que mais opções significam mais liberdade e, consequentemente, mais felicidade. Mas a realidade psicológica é bem diferente. O excesso de escolhas nos leva a um ciclo vicioso de paralisia, onde a dificuldade de decidir nos impede de agir, de arrependimento, onde as opções descartadas assombram a escolha feita, e de escalada de expectativas, onde a promessa de perfeição garante a nossa decepção com a realidade. Vimos como isso afeta tudo, desde a compra de uma simples geleia até as decisões mais cruciais de nossas carreiras e relacionamentos. Mas também vimos que existe uma saída. A saída é abandonar a mentalidade doentia do maximizador, que busca incessantemente pelo melhor, e abraçar a sabedoria do satisfier, que busca pelo bom o suficiente. Isso envolve impor limites a nós mesmos, praticar a gratidão pela escolha feita e, acima de tudo, reduzir nossas expectativas surreais. A verdadeira liberdade não está na infinidade de caminhos à nossa frente, mas na capacidade de escolher um caminho e caminhar por ele com compromisso e alegria, encontrando a felicidade não na perfeição da escolha, mas na riqueza da experiência. Qual foi a decisão na sua vida que mais te causou paralisia por causa do excesso de opções? Uma escolha de carreira, a compra de um eletrônico, ou até algo mais simples? Compartilhe sua história aqui nos comentários, porque ao compartilhar, a gente percebe que não está sozinho nessa luta contra a tirania da escolha. E se essa análise profunda te ajudou a entender melhor a sua própria mente e as armadilhas da vida moderna, considere se inscrever no canal. A cada vídeo, nós mergulhamos em uma grande ideia como esta, para te dar as ferramentas para navegar em um mundo cada vez mais complexo. Clicando no botão de se inscrever, você garante que não vai perder nosso próximo encontro com o conhecimento. Obrigado por me acompanhar nesta jornada e até a próxima.